Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam me ouvindo. Os que não me conhecem, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com o ensino da engenharia cartográfica, da engenharia civil, da engenharia de agrimensura, de topografia, enfim, de todas aquelas profissões e cursos técnicos e superiores que tenham a topografia em seus currículos. Eu quero inicialmente manifestar aqui o meu agrado, minha satisfação em ter passado de 1000 inscritos nesse nosso canal. Eu fico muito grato a vocês que têm compartilhado esse canal com outras pessoas e vamos fazer com que ele fique cada vez mais conhecido para divulgar essa agrimensura, a cartografia, disciplinas milenares, né, área milenar do conhecimento humano e tão pouco conhecido. Eu quero, neste vídeo, conversar um pouco com vocês sobre a parte de ferrovias no Brasil. A parte de ferrovias no Brasil foi deixada de lado há algumas décadas atrás, erradicaram os trilhos e voltaram-se desde a década de 50, né, do surgimento do automóvel, daquela indústria automobilística dos Estados Unidos, e houve assim uma ênfase à construção de estradas de rodagem para que tudo fosse feito à base de automóveis, pneus, caminhões e seus derivados, e com isso deixou-se as ferrovias em segundo plano, não se promoveu, pelo contrário, né, erradicaram-se algumas, como eu já falei a vocês. Então hoje paga-se um preço muito caro por se fazer um transporte por rodovias que é um transporte naturalmente, por natureza, hidroviário ou ferroviário. E isso é uma aberração que deve ser construída. Há algumas décadas atrás, assim desde o governo Sarney, quando começou ao desenvolvimento da ferrovia Norte-Sul, né, que passa pelo Cerrado para levar a produção do Cerrado para o Maranhão, para lá conectar com a ferrovia dos Carajás e para o Porto de Itaqui e se exportar para a Ásia, passando pelo canal de Panamá e também para a Europa, atravessando o Oceano Atlântico. Por falar nisso, é uma outra aberração que temos de não conseguirmos fazer uma ligação ferroviária, né, nem rodoviária, mas ferroviária, do Atlântico com o Pacífico. Sempre houve obstáculos impostos por políticas, né, talvez para defender interesses dos norte-americanos, para que nossa produção agrícola não pudesse chegar à Ásia a partir de portos ali no Peru ou aqui no Chile, né, de toda essa produção feita no Brasil, de minerais e de produtos agrícolas, né, de cereais. Bom, mas então vamos falar nesse vídeo, nessa questão do apoio da engenharia cartográfica e de agrimensura para a questão das ferrovias. De um modo geral, porque também serve para as rodovias que se estendam por milhares de quilômetros. Coloco aqui nessa tela um esquema que mostra a ferrovia aqui norte-sul, esse eixo aqui, azul, vermelho e verde, o norte-sul, e alguns trechos na direção leste-oeste. São trechos de centenas de milhares de quilômetros que devem ser construídos, outros trechos já estão construídos, mas que neste governo, né, com o ministro dos Transportes, o ministro Tarcísio, dando um apoio todo especial para essa construção de ferrovias através, principalmente, né, do apoio dos batalhões de construção ferroviários do Exército e de outras empresas particulares, mas com maior ênfase aos batalhões de construção do Exército para se colocar esse Brasil sobre trilhos e nos trilhos. Nós vemos aqui à direita
o Brasil é dividido em fusos do sistema UTM, fusos assim divididos em 6 e 6 graus em longitude e numerados aqui de 18 até 20, 25, 26, que são os fusos que abrangem o sistema UTM. Então, esses fusos aqui, vocês já conhecem, são do sistema UTM, tem vários vídeos sobre eles assim na internet, né, no YouTube, e as ferrovias, né, o sistema de coordenadas usado para levantamento, para apoio aos levantamentos topográficos, são usados assim nessa base do sistema UTM, ou RTM ou LTM, como manda o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Nas normas do DENIT, ele prevê, né, que a projeção cartográfica usada será UTM ou LTM, e eu quero levantar neste vídeo já uma questão com vocês de que a projeção UTM ou LTM, ela nem sempre é a mais adequada para o propósito a que se destina. E vamos ver isso analisando os slides seguintes. Nós temos aqui uma ferrovia leste-oeste que vai ali desde o Tocantins, né, de perto de Palmas, até aqui um complexo lá perto de Ilhéus, um complexo portuário do Sul, Porto Sul, ferrovia que vai se ligar com a ferrovia Norte-Sul aqui, né, em Figueirópolis. Essa ferrovia tem 1.400 quilômetros e ela é dividida em trechos aqui, né, como está aqui, né, em 3 trechos, e que abrange 3 fusos do sistema UTM, fusos 22, 23 e 24, como está aqui, desde Tocantins, está aqui perto de Palmas, é o primeiro fuso, depois vem o fuso 23 cheio, depois ainda vem o 24, e vem aqui até o porto, aqui em Ilhéus, nesse porto, né? Ora, nesse trecho leste-oeste, abrangendo esses 3 fusos, isso não é uma solução mais adequada, e eu vou discutir isso com vocês, trocar essa ideia, para vocês já começarem a pensar sobre isso, para levar adiante essa ideia e estudarem esse problema. Nós temos aqui então esses trechos, que vai de Figueirópolis até Caetité, e de Caetité a Ilhéus, né? E o sistema UTM, já vimos então, aborda eles todos, é três sistemas. Agora vamos fazer uma comparação entre o sistema UTM, todos vocês já conhecem muito, e a projeção cônica de Lambert com 2 paralelos de secância. Essa projeção cônica é um cone que pode ser tangente, cônica normal, né? Cônica pode ser tangente ou seccionando a Terra, né, em 2 linhas aqui de secância, chamar 2 paralelos padrões ou 2 paralelos de secância. O polo elevado aqui é o polo sul, né? Nós estamos aqui no hemisfério sul, estamos tratando do Brasil, e aqui nós teríamos então um meridiano central para formar o sistema na projeção cônica de Lambert, e essas 2 linhas de secância, 2 paralelos padrões, um com latitude φ1, outro com latitude φ2, que vão abranger aquela área da ferrovia leste-oeste. Vamos colocar aqui eles sobre a figura, né, dessa figurinha lá da ferrovia, e nós podemos escolher então, para esse sistema da projeção cônica de Lambert, o meridiano central, passando aqui por Tocantins, aqui por Palmas, né, aqui na conexão dessa leste-oeste com a norte-sul, e um paralelo de secância, tendo a latitude φ2, e outro paralelo de secância, a latitude φ1, escolhidos à nossa vontade. Nós sabemos que
ao longo dessa linha de secância não tem nenhuma variação, deformação, né, de comprimento. E entre as linhas de secância há uma zona de redução, os comprimentos então são reduzidos quando são transformados do elipsoide para a projeção cônica, e fora extra secância, além, né, para o sul e mais para os extremos, né, das linhas de secância, tem umas zonas de ampliação. Então nós podemos dimensionar essas latitudes de tal maneira que a deformação fique controlada tanto por ampliação quanto por redução, de modo que não precise se praticamente fazer nenhuma correção ao se fazer a alocação da obra ou tirar os elementos da planta para o terreno. Para uma análise ligeira assim que podemos fazer, temos aqui o sistema UTM e a cônica de Lambert, seria o seguinte: adotando-se o sistema UTM, que é o preconizado pelas normas do DENIT, são necessários para essa ferrovia leste-oeste 3 sistemas de coordenadas. Cada sistema de coordenadas dessa, né, tem seu meridiano central, né, o 22, o 23 e o 24, e no caso da projeção cônica de Lambert, nós podemos ter toda a ferrovia referida a apenas um sistema de coordenadas. Então isso é muito mais adequado do que usar 3. No caso do sistema UTM, né, nós sabemos, ou já quem lida um pouquinho com o sistema UTM, sabe que em cada sistema parcial de coordenadas, os comprimentos são deformados. Ali sobre o meridiano central há uma deformação que acarreta num erro relativo de 1 para 2.500, né, que é o kappa 0,9996, né, 40 centímetros por quilômetro, há uma redução. E lá no extremo do fuso há uma ampliação que acarreta um erro relativo da projeção, assim, dos comprimentos, um erro relativo de 1 para 1.000, quer dizer, 1 metro em 1.000 metros, 1 metro por quilômetro. Então, ao longo de um fuso, tem essa gama de deformações que não são desprezíveis para fazer plantas na escala 1 para 2.000, para o projeto básico e para o projeto final de engenharia, de modo que isso, para fazer plantas para atender a esses projetos e depois a locação, isso é uma dor de cabeça. Uma outra dor de cabeça que se dá também é no passar de um fuso para o outro. No caso aqui da projeção cônica de Lambert, nós podemos escolher adequadamente os paralelos de secância, de modo que a deformação linear torna-se desprezível. Na projeção UTM, ela já está, vamos dizer assim, padronizada. Isso daí é uma herança que se teve já no passado, em que falava-se em representação cartográfica, falava-se em sistema de coordenadas, falava-se em UTM, porque isso foi usado, o sistema UTM foi padronizado para usar para fazer a cartografia topográfica, né, no mapeamento sistemático, na escala 1 para 50.000 e 100.000, e o Serviço Geográfico e o IBGE fazem essas plantas em 1 para 50.000, o Serviço Geográfico chega até a 1 para 25.000 em algumas cidades de interesse, mas para plantas maiores isso não é adequado. Para plantas de engenharia, para trabalhos de engenharia, a projeção mais adequada não é a UTM. Lá nos Estados Unidos, né, e outros países assim, Canadá e países assim grandes como o Brasil, usa-se várias projeções cartográficas. Esse sistema UTM foi herdado, né, na base do Ctrl-C, Ctrl-V, lá do Exército dos Estados Unidos. Já vinham lá da década de 50, todas aquelas tabelas auxiliares para trabalhar com o sistema UTM, tudo calculado pelos americanos, de modo que aqui nós só reproduzíamos
aquelas plantas topográficas, tirando todos os elementos para fazer o reticulado e as transformações de coordenadas daquelas tabelas. Depois foram feitos os softwares com base nessas fórmulas que produziam o sistema UTM, e ficou isso até hoje. Então, naquele tempo, quem era responsável pelos destinos, vamos dizer assim, da cartografia nacional, eram os engenheiros civis, que eles dirigiam esses departamentos técnicos, no caso do IBGE, assim, o professor Alírio de Matos, o professor Hugo Regis dos Reis, e muitos outros, lá no Instituto Geológico e Geográfico de São Paulo, aquele engenheiro Quintão, e quem faziam as normas técnicas eram também engenheiros civis, né? Essas ABNTs que nós vemos hoje, elas foram praticamente feitas por engenheiros civis. Os engenheiros civis tinham uma formação muito boa, eram, naquele tempo, chamados engenheiros politécnicos, baseados naquela orientação da escola francesa, né, da escola politécnica da França, de modo que eles tinham um conhecimento bom de cartografia, mas não eram assim especializados só para cartografia, eles faziam outras coisas, né? Eram aqueles engenheiros chamados geógrafos que estudavam ao terceiro ano da faculdade de engenharia. Quem saísse no terceiro ano recebia o título de engenheiro geógrafo e ia trabalhar como o que nós chamamos hoje de engenheiro cartógrafo, engenheiro agrimensor. Então eles sempre foram os responsáveis pelos destinos da cartografia, de modo que não interessava, assim, e até a mão de obra especializada era muito escassa e tinha pouca base, de modo que se fosse querer aprimorar muito, detalhar muito essa questão de escolher uma projeção adequada para cada tipo de obra grande, né? Para cada serviço que fosse feito, isso daí ia dar problema. Então, a melhor solução que se tinha, em termos de segurança, evitar os erros, era padronizar o sistema UTM para tudo. Então, até para fazer cartas cadastrais na escala 1 para 2000, dessas regiões metropolitanas, essas capitais, foi tudo feito e é tudo feito na projeção UTM, assim chamada, na projeção conforme de Gauss, né, no sistema UTM. E há pouco tempo para cá começou -se a liberar um pouquinho o RTM e o LTM. O LTM é a projeção conforme de Gauss, mas adotando largura de fusos de 1 grau, a RTM, largura de fusos de 2 graus. Então, num fuso assim de 6 graus do sistema UTM, cabem 6 fusos da LTM. Então, reparem que entre cada fuso, a transposição de fusos é problemática. Imagina uma obra, essa obra leste-oeste, vai se passar a fazer plantas lá naqueles trechos, aí vai passar de um sistema para o outro, do sistema parcial para o outro. Então imagine no extremo de um fuso, que aquele meridiano do extremo do fuso, ele tem a concavidade voltada para o seu meridiano central. E no fuso da esquerda, aquele mesmo meridiano com aquela sua longitude, a concavidade dele é voltada para o meridiano daquele fuso à esquerda. Então aquela curva, aquele mesmo meridiano, ele na representação cartográfica, ele tem duas imagens. São duas curvas, uma voltada com a concavidade para a direita, a outra voltada com a concavidade para a esquerda, mas lá sobre a Terra é uma única curva. Então vocês reparem que para fazer a junção, né, a passagem das plantas de um fuso para o outro, isso dá problema. A mesma coisa o sistema de coordenadas. No extremo de um fuso, as coordenadas têm todo um jeitão. Está lá no extremo de um certo fuso. Passando lá a estrada para o outro fuso, as coordenadas dos pontos vizinhos daquela estrada já tem coordenadas com outro jeitão. Pô, isso é um problema, pô. É um problema que se o engenheiro não estiver atento, uma pessoa vai calcular a distância entre dois pontos lá, uma num fuso, outra no outro, vai dar uma distância de 600 quilômetros,
quando a distância lá é de algumas dezenas de metros. Isso daí é uma coisa, é uma loucura. Então eu aproveito esse nosso papo aqui para levantar essa questão, para que os engenheiros cartógrafos e agrimensores modernos, que já têm assim, uma massa crítica boa, começando a ocupar cargos de direção, cargos de responsabilidade, começar a mexer nessas normas, essas normas do DENIT, por exemplo. A projeção teria que ser a mais adequada para o trabalho que se está fazendo ali. Os Estados Unidos usa a projeção, por exemplo, nem no mapeamento sistemático eles usam a mesma projeção. Usam a projeção plana polar, a plana oblíqua, a plana estereográfica oblíqua para mapear o Canadá. Essas projeções conforme de Lambert para mapear aqueles estados americanos cujo desenvolvimento se dá predominantemente na direção leste-oeste. Por que eles iriam adotar para mapear aquele estado vários fusos do sistema UTM, que na projeção cônica de Lambert, com dois paralelos padrão, com um único sistema de coordenadas, pode-se colocar aquele estado todo em apenas um sistema de coordenadas? A Marinha aqui no Brasil, ela usa mais de um sistema de coordenadas. Tem a projeção de Mercator usada para navegação, para cartas assim, de escalas até 1/300.000 e menores. Depois, para aproximação dos portos, tem outra escala, uma escala assim, parecida com a projeção de Mercator. Para os portos, propriamente dito, e pesquisa de perigos, usa-se a projeção UTM, né, a projeção conforme de Gauss. Então, a projeção ela tem que ser usada de acordo com o problema que está sendo resolvido. Ela tem que se adaptar à solução e não o contrário. Poxa, a solução se adaptar à projeção. Isso é um contrassenso. Mas vamos continuar essa comparação. Eu já falei disso aqui, ó, esse 3. Problemas entre ligações entre as plantas nas regiões de transposição dos fusos e na locação de estradas. Já falei disso ainda há pouco para vocês. Isso é um problema. E aqui, no caso da conforme de Lambert, não tem esse problema entre as ligações de plantas, nem na locação da estrada, porque está tudo referido a um único sistema de coordenadas. E um outro detalhe que eu coloquei aqui é a questão do controle azimutal, que eu também quero já aproveitar aqui a oportunidade para destacar essa questão de verificar os psis, essa redução do arco à corda, tanto na projeção UTM quanto na projeção conforme de Gauss. Isso tem que ser verificado. Eu noto em muitos trabalhos, e notava quando eu estava na ativa e na consultoria, dando consultorias, que muitos projetos não se levava em conta a poligonal partindo de coordenadas UTM, né, e podia ser de GPS, para densificar o apoio da RBMC, e não se levava em conta essa redução linear, introduzindo assim um erro sistemático desnecessariamente. Bom, então, a mensagem que eu quero deixar para vocês então é que estudem a projeção cônica conforme de Lambert. É uma ferramenta poderosa de apoio à engenharia civil em grandes obras que se desenvolvem na direção leste-oeste e na direção norte-sul também, mas ali já é mais a projeção UTM, mas com certos detalhes que a gente pode conversar em outros vídeos, fazer adaptações da projeção UTM de modo que não seja necessário ter aquelas grandes deformações da projeção UTM. Bem, senhores, façam seus comentários aí, em caso de interesse, e experiências que vocês já tenham tido no trabalho de vocês, ou curiosidades, que estamos aqui, né? Estou aqui para trocar essa ideia com vocês. Termina assim, então, essa explanação, né? Isso não foi nem uma aula, né? Uma espécie de uma palestra. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Inscrevam-se no canal, deem seu like e
Obrigado mais uma vez por terem compartilhado esse canal e já feito passar de 1000 inscritos. Vamos adiante promover essa cartografia, essa agrimensura, essa engenharia cartográfica e agrimensura. Então, até a vista, pessoal!